Olá pessoal, boa noite, aqui é a professora Ana Beatriz. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de filosofia do quarto bimestre. E a gente vai continuar falando sobre a lógica aristotélica. Então vamos lá. Onde surgiu e quem é o criador da lógica? Os estudos de lógica foram iniciados por Aristóteles. Aristóteles foi o criador, tá? Entre 384 a.C. e 322 a.C., na Grécia Antiga. Esse grande pensador percebeu que a maior distinção entre o ser humano e os demais animais é a linguagem. Ele também notou que há uma estrutura linguística que deve ser obedecida para que os enunciados tenham sentido. Essas percepções fizeram com que o filósofo formalizasse uma ciência capaz de entender e classificar os elementos que permitem os enunciados linguísticos com sentido e validade, fundando assim a lógica. Então, como vocês podem ver, a lógica foi fundada por Aristóteles, 384 a 322 a.C., na Grécia Antiga. Conhecimento válido. As investigações de Aristóteles acerca da lógica fizeram-no descobrir que todo o conhecimento válido emitido por enunciados deve respeitar a 3 princípios básicos. Que princípios básicos são esses? Vamos conhecer. Primeiro é o princípio da identidade. O que é o princípio da identidade? É o que enuncia as identidades dos seres e das coisas por meio do verbo ser. O princípio diz o que certa coisa é. Como, por exemplo, podemos dizer que A é A. O verbo ser, conjugado na primeira pessoa do singular, que aqui seria o verbo destacado em vermelho, é o elemento que denota a identidade do objeto. Para pegar um exemplo mais palpável, podemos dizer: isto é um texto, isto é um lixo, isto é uma cadeira. Enfim, você pode usar vários objetos, né? Esta é a Ana, falando de pessoa, né? Indica então a identidade do objeto ou da pessoa, através do que? Do verbo ser. Olha o desenho aqui. Então, esse aí é o princípio da identidade criado por Aristóteles. Entendeu, mano? Vamos para o segundo. Princípio da não contradição. Este princípio elementar diz que a identidade de algo não pode ser ela mesma e não ser ela ao mesmo tempo, e sob o mesmo aspecto. A sua formulação pode ser pensada da seguinte maneira: não é possível que algo seja e não seja aquilo que é ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. É impossível que isto seja um texto e não seja um texto ao mesmo tempo e sobre o mesmo aspecto. É impossível, gente, que eu seja Ana e não seja Ana ao mesmo tempo. Então, um dos princípios da lógica é o princípio da não contradição. Você não pode falar uma coisa e desfalar aquilo que você acabou de dizer, sabe? Ou é ou não é. Então, o princípio da lógica é o princípio de não contradizer aquilo que foi dito. Porque era um dia que eu podia e ele podia. Eu podia, quase que eu não podia. Isso aí. E mais rápido. Gente, eu não entendi nada. Vocês entenderam alguma coisa? Pois é. Por isso que a gente não pode contradizer o que diz, porque senão ninguém entende nada. Terceiro princípio é o princípio do terceiro excluído. Algo é ou não é e não há terceira possibilidade. Pensando com base na identidade e na não contradição, podemos afirmar que isto é um texto ou não é um texto, não havendo outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Se isto for um automóvel, por exemplo, deixa de ser um texto, encaixando-se na segunda possibilidade. Ok? Agora, para vocês entenderem melhor,
Fiquem com esse vídeo da evolucional.com. Olá aluna, eu sou Marco Aurélio, professor da disciplina Filosofia, e hoje nós vamos falar sobre Aristóteles e os princípios da lógica formal. Nem todo raciocínio é lógico. Aristóteles dizia o seguinte: para se obter um raciocínio lógico, devem-se seguir 3 princípios, e são eles: princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do terceiro excluído. Eu explico cada um deles. O princípio da identidade para Aristóteles consistia no seguinte: é a veracidade das ideias. Aquilo é o que é. Por exemplo, uma cadeira. Uma cadeira é uma cadeira. Um livro é um livro. E um óvulo pode ser um homem? Não. Um óvulo não pode ser um ser humano. Um óvulo é um óvulo. Esse é o princípio da identidade. P é igual a P. Aquilo é o que é. E ponto, não se discute. O segundo princípio é o princípio da não contradição. Esse princípio, Aristóteles dizia que nenhum pensamento pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Nunca ao mesmo tempo. Ele dizia o seguinte: uma ideia pode ser e não ser, mas nunca concomitantemente, nunca ao mesmo tempo. Por exemplo, Pedro é médico. Pedro pode não ser médico, mas não ao mesmo tempo. Naquele momento que Pedro é médico e não se discute. Naquele momento que Pedro não é médico, Pedro não é médico. Então, P e P, nunca ao mesmo tempo. O terceiro princípio é o chamado princípio do terceiro excluído. É a não contradição das ideias. Ou seja, uma ideia é verdadeira ou uma ideia é falsa. Não há uma terceira hipótese, não há um terceiro contingente. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Exemplo: a vida é longa. A vida é longa. Ou a vida é breve, curta. A vida é breve e curta. Qual que é a terceira hipótese? Não há. Então, são exemplos de que não há terceira hipótese. P ou P. Você não tem uma terceira opção para inserir naquele contexto. O bebê é menino. Ou o bebê é menina. Não há um terceiro exemplo, uma terceira hipótese. São exemplos do princípio do terceiro excluído. Há também os conceitos básicos para a funcionalidade lógica, para se desenvolver um raciocínio lógico. São eles: a premissa, que é o enunciado com razões para se sustentar o quê? Uma afirmação, possibilitando argumentos para uma conclusão. Ou seja, são sentenças, são frases que se coloca num argumento. A inferência, que é o número 2, que nada mais é do que a ligação, é a operação intelectual que afirma através do quê? Das proposições por meio de sua ligação. Ou seja, nada mais é do que a conexão, do que o elo, do que a ligação entre as proposições para se chegar em um argumento. E o que é o argumento? O argumento é o grupo de premissas, é o conjunto de afirmações, de frases. É uma sequência de enunciados onde se conclui algo, se chega a um raciocínio argumentativo. Assim, aluno, concluímos mais uma aula sobre Aristóteles. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Não deixem de fazer as atividades 3 e 4 da nossa apostila, tá bem? Bye, bye!